Boa noite a todos, vocês que estão em casa nos assistindo. Boa noite, Barzilai. Boa noite, Sheila. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nós fazemos toda semana, não é, Sheila? Isso. E vamos iniciar com esse livrinho, né, de abertura à nossa prece, que é de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, Luz e Vida. Felicidade real. Procurastes a felicidade na terra, através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não a encontraste. Apesar disso, as tuas experiências nesse sentido não se perderam, porquanto com elas adquiristes mais amplamente caminho de compreensão e discernimento. E continuas a buscá-la ardentemente, anseias conservá-la contigo e não explicas porquê. Sabes que ela existe e não descobres onde. Queres retê-la em teus passos e ignoras como. Adivinha que ela se te fará alegria, mas para sempre, e não consegues vê-la. É que a felicidade real decorre da nossa união com Deus, e embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sedes de Deus, de modo a desvencilhar-nos de todas as inferioridades que ainda nos assimilam à existência, a fim de que vivermos em espírito e verdade os ensinamentos do Cristo, na oração dominical. Pai nosso, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Em nossa rendição aos desígnios divinos, nas leis que nos regem, descortinaremos claramente a senda que nos conduzirá à felicidade autêntica, sonhará por nós, em nossas mais belas aspirações. O texto é muito interessante, ele fala da felicidade real e nós às vezes não temos noção do que seja a felicidade real, porque a gente associa a felicidade ao nosso corpo, né? Nosso e as corpo coisas físico, externas, né? Que é passageiro, né? É. Quando a felicidade real a gente se encontra em Deus, né? E Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Vamos nos preparar para a nossa prece, fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, nos conectarmos com os nossos amigos espirituais. Vamos pensar, sentir, deixar a presença de Deus penetrar dentro de nós. E vamos, nesse momento em que tantos corações estão sofrendo, tantos corações estão desesperançados, nesse momento de pandemia, vamos alimentar a nossa fé de que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Pai. Conduza-nos pelo Teu caminho, Senhor, nos ajudando nesses momentos de tribulação. Que a luz de Jesus possa iluminar os nossos caminhos e trazer direcionamento em todas as nossas indecisões e situações. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras codificada por Allan Kardec. Nós vamos ler aqui o capítulo 21, onde ele fala dos falsos profetas. Os falsos profetas existem em vários níveis. Existe no plano físico, e o trecho que nós vamos ler aqui é os falsos profetas da erraticidade. São os falsos profetas que não estão na matéria.
Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para os desmascarar, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem à qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De um outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e aí está ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco em simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala a surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são, quase sempre, espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e os ter sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos do poder que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De um outro lado, crede bem que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não em tais ou tais, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado. E a obsessão manifesta quando o médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium
todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, então estão indubitavelmente sob a influência de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a toda hora. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma leitura interessante que nos alerta. A mensagem parece complexa, mas ela é simples. Nós precisamos ter muita atenção para todas as vezes que estamos sendo incitados a nos separar uns dos outros. Estamos sendo convocados para vivermos longe de alguns, mais próximos de outros, porque a mensagem do Cristo é a mensagem do amor. E o amor congrega as pessoas, o amor une as pessoas, em vez de separá-las. E essa mensagem traz para a gente muita atenção quando há comunicação, né? Porque as pessoas ficam muito presas aos fenômenos. E como distinguir esses fenômenos? De que realmente quem está se apresentando é um espírito sério. Como a gente vai fazer essa distinção? E está muito clara essa leitura quando diz que se esse espírito está trazendo algo muito novo, ele não vai trazer só naquele local, e sim em todos. Porque Deus não vai permitir que alguma revelação venha só por uns. Então, quando aparecer um fato muito novo, o ideal é que se coloque em quarentena e que se não tome nenhuma medida em relação a isso e observe e aguarde, né? Se isso está acontecendo em outros lugares e se realmente essa verdade for verdade, ela vai se perpetuar de alguma forma, não apenas por um simples canal. Então, essa comunicação que é feita com muita frequência nos trabalhos, ela tem que ser muito pautada com a disciplina, com o discernimento, com o crivo da razão, porque todos nós somos suscetíveis de dar um passo em falso, de abrir uma janela para que haja situações que não são adequadas. Então, quando a gente ora e vigia e mantém a disciplina, são uma das condutas para a gente prevenir certos males, né? Certas situações que pode, às vezes, trazer muitos riscos para um trabalho e para cada pessoa que estiver se comunicando. É isso mesmo. Então, ele nos alerta aqui que, quando tiver alguma coisa nova, nós temos que observar se está havendo consenso. Por quê? Porque Deus ama a todos, não privilegia uns mais do que os outros. Então, essa coisa nova vai ser trazida para várias pessoas, para muitas pessoas, e é o consenso. Precisa ter outras pessoas recebendo a mesma mensagem, recebendo as mesmas orientações e instruções, às vezes com palavras um pouco diferentes por causa da região geográfica em que está, mas o sentido e a essência vai ser sempre o mesmo. Ninguém vai ser ele o único a trazer uma mensagem nova. Né? Essa mensagem nova virá por vários canais, por várias regiões geográficas, por vários meios também de comunicação. E nesse momento agora a gente está vivendo fatos muito novos em que nós jamais pensávamos viver. E muitas das vezes a gente fica incrédulo, sem esperança, se achando realmente perdido. O que a gente deve fazer? Qual caminho seguir? Qual rumo tomar? E essa incerteza, eu acredito que sempre vai bater em nossas portas e nossos corações vão se afligir quando a gente ficar nessa situação. Então, é o momento da gente se guardar para dentro de nós,
para as nossas reflexões, para as nossas preces e para a gente pedir auxílio a todos os amigos espirituais que estão do nosso lado, para a gente se conectar com Jesus, que Jesus é a verdadeira essência da vida, Ele é o verdadeiro caminho que devemos seguir. Então, tem uma situação, em um momento que eu vi, em uma passagem de um livro, que falava assim: quando você realmente não souber o que fazer, pensa como Jesus agiria. E quando a gente pensa isso, às vezes nós estamos muito distantes das atitudes de Jesus. Então, só da gente pensar dessa forma, a gente vê que Jesus agiria às vezes muito diferente do que estamos fazendo. Então, que a gente possa alimentar esses ensinamentos do Cristo dentro de nós e compartilhar com todos aqueles que também estão querendo e estão precisando dessas mensagens do Cristo. Isso mesmo. E principalmente não esquecer da razão e da lógica, que Ele pede que passemos por esses crivos, né? Isso. O da razão e da lógica. Muito oportuna essa mensagem. Bem, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, né? Estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos concentrar a nossa mente no Mestre Jesus. Vamos procurar vibrar paz, harmonia, amor. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, através do Mestre Jesus, rogando as Tuas bênçãos e, acima de tudo, ó Pai, agradecendo todas as bênçãos que temos recebido de Ti. A nossa gratidão é profunda por todas as oportunidades que Tu nos tens concedido e também pelo aprendizado de cada dia. Pedimos ao Pai que Tu traga o amor, a humildade, a paz, a boa vontade em nossos corações, para que possamos prosseguir trilhando o caminho do bem, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar os nossos semelhantes, aprendendo a amar a nós mesmos. E também Te agradecemos, ó Pai, por trazer uma bênção para os nossos dirigentes, para os povos deste planeta, para os responsáveis pelos destinos destes que estão encarnados neste momento. Precisamos, ó Pai, de ajuda, precisamos de luz, de discernimento e, acima de tudo, ó Pai, instrua-nos para que possamos aplicar o crivo da razão, o crivo do bom senso e da lógica em todos os momentos das nossas vidas e principalmente nas decisões que temos a tomar em nossas vidas. E assim, estamos agradecidos por esse momento do Evangelho no Lar. Estamos agradecidos por todos esses ensinamentos que estão sendo trazidos a nós neste momento. E em nome do Mestre Jesus, em nome dos nossos mentores espirituais, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso culto do Evangelho no Lar neste momento, dando todos juntos graças a Deus. Vamos agora beber a nossa água frutificada. E desejamos a todos uma ótima semana. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.